Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como construir e manter sistemas confiáveis. Bom, para isso a gente precisa falar sobre falhas e resultados indesejados, que são os impeditivos para que a gente alcance essa confiabilidade. Então a gente vai estar falando bastante sobre definições, contexto, as causas e, por fim, questão de prevenção e remediação. Eu sou o Bruno, eu trabalho já com software há cerca de 14 anos, principalmente na parte de arquitetura e desenvolvimento. Atualmente eu trabalho na JCargo, que é uma empresa de otimização em planejamento logístico. Bom, a motivação. Basicamente vem do meu interesse por aviação, especialmente na parte de investigação de acidente aéreo. Mas também, de modo geral, falhas, erros e acidentes, aprender mais sobre eles de maneira olhando por investigação. Realmente é uma análise mais formal. Esses são alguns dos livros que também influenciaram essa palestra. Fica a dica aí para quem quiser ler. Bom, o problema. Eu dividi o problema em 3 partes. A primeira delas é a questão da recorrência de falhas. Então, falhas que supostamente deveriam ter sido já corrigidas, mas que voltam a acontecer, então elas voltam a reincidir e parece que nunca vão embora. Então, isso acaba gerando um efeito cumulativo, ou seja, os problemas acabam se combinando e gerando mais formas de problemas. Um complicador é a questão da complexidade, que está sempre aumentando e potencialmente geram mais causas para esses problemas, para essas falhas. Então gera um problema cada vez maior. Segunda parte é a questão dos erros triviais, coisas que jamais deveriam acontecer, mas acontecem, coisas que são subestimadas. Então uma delas é a questão do alvo incorreto, ou seja, por exemplo, um paciente incorreto, um membro a ser operado incorreto, ou um motor a ser desligado incorretamente após um alerta de incêndio, motor errado, ou a condição ou estado inadequado para uma ação, um exemplo, decolagem, ou uma informação não confiável, como se a pista está livre ou não para pouso. E a terceira parte do problema é quando os requisitos de um sistema eles são atendidos, mas ainda assim eles geram resultados indesejados. Um exemplo é o 737 MAX, que ficou recentemente conhecido pelos acidentes que ele se envolveu. Basicamente teve a influência do MCAS, que foi um componente que, dado um sensor recebendo informação incorreta, ele ativava e fazia com que o avião colidisse. Então, essencialmente, o software ele estava correto, porém, como o sensor mandava informação falsa, ele acabava gerando falha. E o segundo exemplo é a questão das centrífugas de enriquecimento de urânio exploradas pelo Stuxnet, que foi um código malicioso também bastante conhecido. Essas centrífugas elas também atendiam os requisitos de funcionamento dela, porém eles não tinham nenhum controle para controle de velocidade. E como esse Stuxnet ele aumentava a velocidade a ponto de fazer com que elas fossem danificadas, então eles geraram um prejuízo bem grande para o programa nuclear do Irã. Bom, e o resultado disso tudo, se nada for feito, é que essas falhas, esses resultados indesejados, eles vão se acumular, eles vão tornar o sistema cada vez mais imprevisível, vão dificultar a depuração e a resolução dos problemas e vão criar cada vez mais incerteza. Isso vai acabar então fragilizando relações com os usuários e a credibilidade e confiança com eles. Bom, um pouco do contexto. Quando a gente usa a palavra sistema aqui, a gente está falando então de um conjunto de coisas ou dispositivos conectados que operam juntos. Ou seja, é realmente uma definição genérica e ele vai se aplicar a basicamente esse tipo de sistema. A questão de confiabilidade é até que ponto um experimento, teste ou procedimento de medição produz os mesmos resultados em tentativas repetidas
Ou seja, é uma questão de consistência. Então, vale a pena ressaltar que essa questão de consistência, de confiabilidade, ela é diferente de acurácia. A consistência em si, a confiabilidade, ela tem a ver com essa imagem da esquerda, de cima e de baixo. Então tem a ver com a distância entre as medições em si, a proximidade das medições em si. E já a acurácia ela tem a ver com as medições em relação a um valor específico, que no caso ali seria representado pelo meio do alvo. A gente também falou bastante já sobre falha, vou falar um pouco mais também, mas a falha, antes de falar sobre falha, a gente precisa falar sobre o sucesso. Então, a realização de um objetivo ou propósito. Então, quando um sistema ele tem um objetivo ou propósito, o sucesso é a realização desse objetivo, e a falha é a não realização desse objetivo. Ou seja, são todas as permutações de estado do universo onde esse objetivo não é realizado, e é isso que a gente vai estudar aqui. Juntamente também com a questão dos resultados indesejados, que são resultados negativos, porém indiferentes ao sucesso ou à falha desse objetivo. Questão de premissas para essa palestra, uma delas é a questão que tudo é assumido que tem limite, ou seja, toda estrutura tem limite. Então, mesmo pessoas, elas têm capacidades cognitivas limitadas, as pessoas têm limites, e alguns limites que ficam claro é a questão das pessoas simplificarem as coisas, de fazerem conexões que não estão lá. Enfim, isso acaba gerando, por exemplo, excesso de confiança e otimismo, quando na realidade as pessoas não têm justificativa para fazer essas conexões. Então existem certas tendências das pessoas cometerem erros, e isso inclusive é comentado naqueles livros que eu comentei no início, do Daniel Kahneman, e vale a pena dar a leitura deles. Outra suposição, outra premissa é que as estruturas elas estão em constante mudança, elas vão mudar. Isso geralmente também causa falhas, tende a gerar falhas, justamente porque às vezes existem questões de contratos. Uma estrutura que depende da outra, ela assume que aquela estrutura vai ter aquele contrato, mas se ele é quebrado, então aquele link é quebrado. Outra questão é a questão de complexidade, que assim como a entropia ela aparece em apenas uma direção, ela parece apenas aumentar. E por fim, a gente assume aqui que basicamente tudo é um processo, e como todo processo, ele pode melhorar, mesmo o processo de decisão. Inclusive, o processo de decisão é uma coisa bem genérica, e a gente focando nele a gente consegue melhorar significativamente muita coisa. Bom, mas o que causam falhas exatamente? As falhas elas acontecem quando sistemas são submetidos a condições adversas. Então, quando o sistema ele não tem capacidade suficiente para operar naquelas condições, ou ele literalmente não foi nem projetado para isso, ou ele tem a vida útil prevista incorretamente. Foi o caso do voo 781 da BOAC, que foi o primeiro jato comercial, um de Havilland Comet. Ou ele pode não seguir as recomendações do fabricante, como é o caso de manutenção, a pessoa não fazer manutenção adequada, regular, de um motor de um carro, ou, enfim, um avião, peças, etc. Ou voar em condições de tempestade intensa, voo sem instrumento, em condições não visuais, ou comunicação ambígua entre componentes, como por exemplo controle de tráfego aéreo com a tripulação. Esse último caso foi em relação a dois 747 que colidiram numa pista em Tenerife há um bom tempo atrás já. Bom, como eu falei antes, a confiabilidade ela vai bem além da questão do objetivo em si. Então ela abrange toda a questão de falhas que envolve as permutações de tudo que não está relacionado ao objetivo, e também aos resultados negativos que a gente está tentando evitar. Então isso é bastante abrangente, e a gente vai precisar basicamente de alguma coisa ativa focada nisso,
uma coisa contínua, que a gente continue sempre investigando falhas e resultados indesejados, e que a gente esteja sempre colocando medidas ativas para controlar isso. Bom, a primeira questão, a gente vai precisar definir falha e o resultado indesejado. Então, para isso, a gente precisa ter claramente os objetivos também já elaborados, e também pensar em quais são os resultados que a gente quer evitar do sistema, quais são as coisas que a gente está tentando evitar. Então, após a gente ter isso em mãos, a gente vai quantificar isso, a gente vai medir a performance, a gente vai ter um ponto de referência, saber onde que a gente está nesse momento, para daí sim a gente pensar em ver para que lado ir e como evoluir nesse aspecto. Terceira questão vem a questão da investigação, tanto das falhas quanto resultados indesejados. A gente vai identificar basicamente quais são as causas raízes, os fatores dessa falha, e também a questão de condições perigosas, ou seja, as características em si pré-falha, ou seja, algo que realmente coloque o sistema numa condição adversa. Nessa investigação ainda, ela tem ela pode ser feita tanto antes da execução, durante ou após. Um exemplo bem comum é a questão dos pós-mortems, que ficaram, além de ser famosos no ramo da aviação e médico, ele também hoje em dia já é famoso por causa do Google, por causa do SRE, o site Reliability Engineering. E além disso, a gente tem o CAST. O CAST é basicamente uma ferramenta de análise de causa de acidente baseado em teoria de sistemas. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Além do pós-falha, a gente também tem o pré-falha e contínua. A pré-falha seriam os pré-mortems, ou seja, assumir que alguma coisa, que um objetivo ali não foi atingido, e tentar identificar a causa, tentar montar basicamente um raciocínio por trás disso aí, para tentar proteger o planejamento contra esse tipo de falha. E além do pré-mortem convencional, tem também o STPA, que é uma análise também baseada em teoria de sistemas, e ele é análise de situações perigosas, ou seja, condições adversas que vão colocar o sistema num caminho de risco para falha. E por fim a gente tem os Red Teams, que eles são bem conhecidos já na questão da segurança, e a ideia é desafiar continuamente os planos, operações, conceitos da organização e as capacidades dela. E a quarta e última etapa é a parte de controle, ou seja, a gente identificar e controlar os parâmetros, que seriam as condições internas e externas ao funcionamento do sistema, para a gente aí sim conseguir prevenir e remediar. Na prevenção, a gente vai controlar os valores para que eles sejam adequados como parâmetros, ou seja, a gente vai evitar valores não suportados. E na remediação, se de alguma forma eles conseguirem valores não suportados ser usados, a gente vai marcar esses valores como não suportados e a gente vai setar valores adequados para tentar corrigir a situação. Bom, falar um pouco sobre os modelos de causalidade na prevenção e remediação de falhas. Tem basicamente dois tipos. Tem o tradicional e baseado em teoria de sistemas. Esses modelos são bem mais conhecidos na indústria da aviação, mas não tem problema usar também em qualquer outra indústria aqui, porque a questão de falha e questão de segurança são questões que têm também implicação na confiabilidade. A confiabilidade é uma coisa maior do que simplesmente falha, então também vale a pena dar uma investigada nisso. Bom, tradicional é o queijo suíço e o Bowtie. Eles são fundamentados em cadeia de eventos, então eles
olham para todos os caminhos essencialmente que levam a uma falha, tanto multi quanto queijo suíço. Então eles tentam prevenir colocando barreiras, colocando controles em todas essas coisas que acontecem antes de chegar em uma falha ou uma perda. Diferente da teoria de sistemas, que ele é baseado em teoria de controle, teoria de sistemas. E a ideia aqui é a gente impor restrições no comportamento, ou seja, nas ações do sistema e nas interações entre os componentes por meio de estruturas de controle. Então, aqui a gente vai usar realmente um sistema de controle que vai dirigir ou regular o comportamento dos dispositivos ou sistemas, usando daí os loops de controle. Esse loop de controle essencialmente vai verificar o estado de uma variável, o valor de uma variável, e revisar ele se for necessário, para que as ações sejam seguras, sejam confiáveis, elas não tendam ao erro. E esse sistema de controle ele vai operar então por um ciclo de feedback, ou seja, a gente vai ter um supervisor, um controlador, que vai controlar um processo controlado. E a interação entre eles vai basicamente ter um feedback e uma ação de controle. Esse feedback é basicamente as informações que são tanto de ambiente quanto do processo em si, que repassa informação para o controlador. E esse controlador ele vai ter um modelo mental, ou seja, uma visão de mundo, e um algoritmo para executar um processo de decisão. E com isso ele vai executar ações regulando basicamente o processo controlado. Basicamente esse controlador ele vai estar em diferentes níveis. Então nesse exemplo a gente tem da parte de aviação todo um controle de um espaço aéreo que envolve não só as aeronaves em si, que estão mais em baixo nível, mas também bem alto nível o controle de espaço aéreo, controle do tráfego aéreo, que tem a autoridade máxima para tudo que está abaixo deles. Nesse caso seriam toda a tripulação, as aeronaves, a automação, e cada nível ele vai ter essa interação de sensores e ações que estão sendo enviadas para o processo controlado abaixo. Então, essencialmente, é uma hierarquia de controle, onde o processo mais alto tem autoridade maior e ele regulamenta os processos abaixo, para que eles operem de maneira confiável. O Kubernetes também trabalha bastante com controle. A parte bem conhecida é a parte de réplicas, controle de réplicas. Ele mantém um número definido de réplicas de pé. Então, se um processo vai lá e morre, ele restarta. Processos menos conhecidos, mas que também existem, ele é a parte de comunicação em geral, que trabalha, por exemplo, com certificados. Certificados precisam ser mantidos, então tem um controlador para isso. E também tem a questão de Cloud Control Manager, que é basicamente um controller para ter a separação da lógica de controle de cada provider, ou seja, Amazon, Google e etc. Ou seja, o controle então ele vai implicar um controlador, que vai implicar um domínio, um processo a ser controlado. Então, afinal, o que significa exatamente esse controle? Esse controle, então, ele é a autoridade, a influência sobre algo ou sobre alguém. Então, essencialmente, é algo que pode determinar o comportamento ou supervisionar alguma coisa. Isso geralmente acontece por meio de restrição na atividade ou tendência ou um fenômeno. E as formas de controle são essencialmente impor restrições ou limitações que vão em todos os níveis, tanto de design, manutenção e uso dos sistemas. E isso pode ser imposto por agentes humanos ou por automação, por agentes artificiais. E as formas essencialmente de controle vão desde protocolos e procedimentos, checklists,
Inclusive no caso dos checklists, tem o livro que eu mencionei no início, Checklist Manifesto. Tem o checklist da aviação em si também, que hoje em dia é obrigatório praticamente em todo tipo de avião. Tem a questão de políticas, regras, restrições, limitações, de maneira geral, e tem questão de normas, padrões, níveis de qualidade, níveis de acurácia, níveis de precisão, que podem também ser impostos para alguma coisa. Algumas considerações finais. Bom, o problema de confiabilidade é um problema bem grande e ele não é uma questão que é resolvida tão facilmente. Ele é uma coisa evolutiva e a princípio a melhor forma de fazer isso é uma maneira evolutiva, uma maneira que vai ser feita ao longo do tempo, mas para isso precisam processos, precisam maneiras formais de realmente definir problemas, definir falhas, definir resultados indesejados, quantificar eles, ter processos realmente para investigar eles de maneira que consiga determinar causas raízes, fatores de falha e dos resultados indesejados, tanto antes da execução, durante ou após, para a gente realmente conseguir eliminar essa recorrência ou correção de coisas erradas e eventualmente a gente realmente conseguir controlar tudo isso e a gente impor com a imposição de uma hierarquia de controle para que a gente consiga prevenir e remediar essas falhas e esses resultados indesejados, para que os únicos caminhos que sejam disponíveis sejam caminhos seguros e confiáveis para a execução do sistema. Confiabilidade como cultura, a ideia é basicamente que existe uma cultura de aprendizado, ou seja, aprender com falhas e aprender com resultados indesejados é a melhor forma de a gente realmente evitar recorrência e a gente evitar que certos problemas sejam cada vez maiores, que a complexidade torne esses problemas cada vez mais difíceis de resolver. Então a ideia é precisar realmente uma cultura, porque é um problema sistêmico, é um problema bem grande, ele não se aplica apenas a um componente, ele não vai ser resolvido só com um componente ou só com alterações pontuais, e para isso a gente precisa como requisito o compromisso de todos, e isso começa por líderes. E a ideia é que a gente tenha resultado, um padrão maior de qualidade e confiabilidade, que seja generalizado. Por fim, a confiabilidade ela é uma escolha, é uma coisa que você realmente precisa investir tempo, investir recursos, porque não é uma coisa que simplesmente vai acontecer no vácuo. Inclusive na introdução do livro do SRE do Google, o primeiro livro, tem lá que a esperança ela não é uma estratégia. Então é uma coisa que realmente precisa de esforço ativo. Novamente a recomendação das leituras relacionadas influenciaram bastante também essa palestra e que são livros excelentes, vale a leitura, fica aí a dica. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí, valeu!